Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e hoje eu estou aqui para tocar no assunto um pouquinho delicado, mas eu creio que é da vontade de Deus para que muitos que ainda estão fora da direção, sem discernimento, possam ter a oportunidade de terem os seus olhos abertos. Antes de continuar, eu quero pedir para você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal, tá bom? E deixe o like nesse vídeo. Então, vamos para o nosso assunto de hoje, que está relacionado a política e fé e cristianismo. Será que Deus está se agradando do posicionamento da igreja dele hoje no Brasil de uma forma tão política? Será que isso é da vontade de Deus? Será que é assim mesmo que temos que servir a Deus através da política e não através da Bíblia, da palavra de Deus? Então, gente, hoje eu vou falar algumas coisas aqui, eu sei que muitos não vão gostar. Assista até o final porque Deus quer abrir os seus olhos e tem uma grande bênção para te dar através disso. De uns anos para cá, temos visto muitos pastores, líderes cristãos, pessoas cristãs em evidência nas redes sociais, militando politicamente, confiando totalmente no homem, acreditando que aquele candidato vai salvar a vida deles. E isso tem gerado muitas controvérsias, muitos escândalos e também uma divisão entre o povo de Deus e também uma rejeição de quem não é cristão em relação aos cristãos. Porque, na verdade, se você defende A e determinada pessoa gosta de B, como que essa pessoa vai chegar na igreja e se sentir bem recebido se as suas crenças políticas são totalmente opostas àquilo que a maioria cristã está defendendo? Então, eu já começo por um ponto aqui. A igreja se posicionar politicamente da forma que está fazendo hoje atrapalha e muito que pessoas possam entregar as suas vidas para Jesus e receber a salvação e a vida eterna e receber o amor e o perdão de Deus. Acredito que nós temos total liberdade de escolher o nosso candidato e exercermos o nosso direito ao voto. Mas nós, como cristãos, independente de quem ganhar, temos que focar no reino de Deus e não em um determinado político, em um determinado candidato ou alguém que já tenha ganhado e esteja exercendo, o seu direito ali, administrando o país ou o estado ou uma cidade. Nós, cristãos, não fomos chamados para militância política ou para brigarmos por causa de política ou para brigarmos e lutarmos defendendo um determinado político. Nós fomos chamados para ir pelo mundo e fazer discípulos, que é o que está escrito lá em Mateus 28, do versículo 19 a 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Então, Jesus estava prestes a subir aos céus e deixou essa recomendação aos seus discípulos, para que pudéssemos fazer mais discípulos e ensinando eles a obedecer tudo aquilo que Jesus havia ensinado através da sua palavra. Então, nós temos que ir e fazer discípulos, ensinar a palavra do Senhor a esses novos discípulos. Essa deve ser a nossa maior preocupação. É certo que, diante de um país onde vários grupos e pessoas buscam a sua liberdade e os seus direitos, alguns vão buscar caminhos que são contra os valores e princípios cristãos. E a Bíblia é muito clara quando se fala, por exemplo, de aborto, homossexualidade, idolatria, injustiças, essas coisas realmente são pecado. E, infelizmente, alguns governos, várias nações, não só o Brasil, têm lutado para normalizar esse tipo de coisa e muitas vezes calar até mesmo os cristãos que acreditam que essas coisas são pecado. A Bíblia é muito clara e diz sobre a homossexualidade lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 26 e 27,
É sobre a idolatria lá em Êxodo 20, no versículo 3 e 14. Eu não vou ler todos aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas confiram aí na sua casa depois. Sobre o aborto, Êxodo 20, versículo 13. Então Deus já deixou várias ordenanças, já deixou várias coisas escritas ali na palavra dele para não praticarmos, porque essas coisas nos afastam da presença de Deus. E muitas dessas coisas, sim, têm se tornado leis e direitos de vários grupos, mas nós não podemos forçar as pessoas a viver como nós cristãos. Nós devemos orar por elas e orientar com base na palavra do Senhor. O mundo jaz no maligno, e quem não serve a Deus é óbvio que vai buscar fazer coisas que não provêm da palavra de Deus, que desagradam a Deus, que entristece o coração de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: se você é uma pessoa que briga politicamente e fica falando que essas pessoas estão erradas, você já tirou pelo menos um dia ou uma semana de jejum e oração por essas pessoas que estão aí lutando para normalizar práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus? Você ora por essas pessoas, você perdoa essas pessoas, você abençoa essas pessoas, você fala bem dessas pessoas, porque é isso o que a palavra de Deus nos ordena. A palavra de Deus não ordena que venhamos nos escorar no homem, em algum político, para que possamos viver a palavra de Deus. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, mas não colocar totalmente a nossa confiança nelas. Precisamos sempre pregar a verdade em amor, alertando as pessoas sobre o pecado e as suas consequências. É óbvio que muitos irão se ofender e podem acabar tentando nos processar ou agredir, e isso pode sim trazer uma certa perseguição para a Igreja de Cristo, mas a Igreja de Cristo, ela é uma igreja perseguida. A igreja verdadeira de Cristo, ela é uma igreja perseguida. Ela vai incomodar o inferno, ela vai incomodar as pessoas que amam o pecado. E nós temos que estar preparados e fortalecidos em Cristo Jesus para suportar e sermos fiéis até o fim. Precisamos lembrar que o Evangelho nunca precisou de poder político. E quando ele entrou ali no meio dos cristãos através de Constantino, a coisa ficou meio bagunçada e desde então tem estado bastante bagunçada. Nos primeiros séculos, a igreja cresceu em meio à perseguição, sem nenhum apoio do Estado. E por que agora devemos achar que para vivermos o evangelho temos que ter um político no poder, um lado da política, direita ou esquerda, baixo em cima? Tô falando até o contrário, né? Baixo em cima, centro, não importa. Nós temos que confiar em Deus e não em partidos ou lados políticos e em um determinado ser humano que é um político. O que sustentava os cristãos lá nesses primeiros séculos era a fé em Deus, a coragem, a ousadia e o poder dado pelo Espírito Santo. Não era um homem que estava no poder, mas a presença de Deus no meio deles. Jesus, quando esteve na terra, nunca buscou alianças políticas. E essa foi uma das maiores decepções dos judeus, porque os judeus queriam que Jesus pegasse a espada e saísse guerreando com todo mundo e sentasse no trono e destruísse o Império Romano e fizesse um monte de coisas relacionadas ao poderio terreno, mas Jesus deixou bem claro que esse não era o objetivo dele. E por que hoje estamos, nós cristãos, distorcendo as coisas e indo por um caminho que nem Jesus seguiu? Jesus pregava a verdade, transformava a vida das pessoas pelo poder da palavra dele e não através de poder político. Quando líderes misturam e confundem a palavra de Deus, o evangelho, a fé em Cristo Jesus com política, observa-se então que eles têm levantado bandeiras partidárias na forma de ídolos. É como se tivessem levantado um bezerro de ouro para ser adorado, e eles acreditam que esse bezerro de ouro vai salvá-los de todos os males que a OB defende, ou talvez nem defende tanto assim, mas uma fala manipuladora e controladora engana a muitos. A nossa confiança não deve estar no homem. Estou repetindo muito isso daqui, mas deve estar em Deus, porque essa é a verdade da palavra de Deus. O resultado, quando se mistura a política com a fé e se escolhe um lado para defender abertamente,
É como eu disse no princípio, isso impede que outras pessoas que estão acreditando em outros lados da política possam estar se sentindo à vontade na igreja e se entregar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso pode trazer escândalos, divisões e isso enfraquece o testemunho da igreja para aqueles que não creem em Jesus ainda. A Bíblia nos chama para sermos sal e luz nesse mundo e não para ficar brigando por causa de poder terreno e não para ficarmos acreditando que a única forma de ser cristão nessa nação ou em qualquer lugar do mundo é colocarmos o nosso bezerro de ouro no poder. Deus, com certeza, não deve estar se agradando disso, porque é possível observar uma idolatria tão grande em um determinado ser humano que já está mais que comprovado, não dá um bom testemunho dos valores cristãos e de ser um servo de Deus, fiel a Deus, obediente a Deus e temente a Deus, porque nós cristãos estamos fazendo esse tipo de coisa. Deus com certeza não está se agradando disso. O nosso papel é pregar a verdade, mas sempre em amor e respeito às pessoas. Não devemos tentar usar de nenhum outro artifício para tentar impor às pessoas os valores cristãos. Cada um é livre para escolher o caminho que quer seguir. E muitos vão sofrer as consequências sim de seus pecados, assim como nós cristãos, se pecarmos, também sofreremos as consequências dos nossos pecados. Nós cristãos também temos todos os dias coisas para melhorar e não devemos estar preocupados em acusar as pessoas, mas sim apresentar Jesus Cristo em amor para elas. É através da política, do partido ou do poder político que vamos mudar as vidas, mas é através de dar um bom testemunho, vivendo o evangelho da cruz de Cristo e pregando a Cristo Jesus para aqueles que precisam. Esse é o caminho. O reino de Deus, ele não depende de política, de partidos políticos, de candidatos, ele não depende de nada disso. Deus está em nós e quer nos usar para ampliar o reino dele, que não é essa coisa política que estão dizendo que é, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou ao que bebemos, ou eu poderia expandir, não diz respeito à política e a tantas coisas desse mundo, mas a uma vida de justiça, uma justiça que não é a nossa, é a justiça de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. A nossa alegria está em Deus e não está no fato de determinado lado político ou candidato estar governando ou não. Então, meus queridos, mantenham seus olhos abertos e fitos e fixos em Jesus Cristo e não nos homens. Os homens sempre vão decepcionar e a política é um jogo tão complexo, é um jogo tão complicado. As pessoas na política, elas querem domínio e elas querem poder. Elas não estão preocupadas com o reino de Deus. Lembre-se sempre que o caminho nunca é a política. O caminho é Jesus Cristo, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se essa mensagem falou com você, deixa o like nesse vídeo ou deixa o seu dislike também se você não concorda, não tem problema não. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.